Oi gente, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre Peter Pan. Bom, para eu conseguir introduzir vocês a tudo isso, eu ando muito apaixonada pelas edições clássicas da Zahar, até que eu vi essa edição de Peter Pan maravilhosa e me apaixonei. Eu sou completamente apaixonada pela Disney, eu cresci com a Disney, com os clássicos da Disney, tanto eu quanto a minha irmã. Então é algo que eu tenho um apego emocional muito grande. Na minha pulseira de berloques eu tenho até a coroa da Cinderela, porque a Cinderela e a Bela são as minhas princesas favoritas. Então eu tenho realmente todo um apego emocional com a Disney. E quando eu vi esse livro, eu fiquei com muita vontade de ler e saber se a história que nos foi apresentada, tanto nas animações quanto nos filmes, era parecida com a história do livro ou se era meramente inspirada, porque às vezes a gente sabe que o clássico original não é muito parecido com a história que a gente conhece. E aí que eu resolvi comprar a edição da Zahar. Eu tenho aqui pra mostrar pra vocês as duas edições da Zahar. A Zahar tem essa edição que é a edição bolso de luxo e tem essa daqui que é a edição normal, que é um tamanho de livro normal. Deixa eu colocar elas aqui pra vocês conseguirem ver a diferença. Num primeiro momento eu me apaixonei pela edição bolso de luxo. Eu achei que a capa me chamava muito mais atenção, nesse tom de azul meio prateado, meio cintilante, enquanto essa capa aqui era mais fosca. Enfim, eu fui muito mais pela estética, porque essa edição é uma edição ilustrada e comentada, enquanto essa daqui não. E vou apresentar nesse vídeo pra vocês as diferenças entre as edições. A gente vai conversar um pouquinho sobre a história sem spoilers, pra quem ainda quer ler, e a gente vai conversar um pouquinho com spoilers, porque eu tenho muitas teorias aqui na minha cabeça, tem muita coisa que eu quero conversar e eu preciso, tipo, botar pra fora e outras pessoas falem, tipo, eu também acho isso, você não tá louca. Enfim, a história que a gente conhece é que o Peter Pan, ele é um menino que voa, né, e que ele vive na Terra do Nunca e que ele leva 3 irmãos, a Wendy, o Miguel e o João, pra passar um período na Terra do Nunca. E lá eles têm várias aventuras no mundo com sereias, fadas, seres mágicos. A gente sabe que o maior inimigo do Peter Pan é o Capitão Gancho. Então acho que essa noção sobre a história todo mundo tem. Eu já adianto pra vocês que eu realmente achei muito parecida a história do livro com a animação da Disney. As animações no plural, porque às vezes tem algumas coisas que acontecem aqui no livro, porque o livro vai contar a história do Peter Pan, da Wendy e dos seus irmãos. Mas tem alguns fatos que acontecem aqui no livro que não acontecem no filme com a Wendy, mas acontecem no filme Peter Pan 2 da Disney com a Jane, a filha da Wendy. Então eles conseguiram juntar esses fatos e colocar numa continuação do filme, que eu achei que ficou fenomenal, achei que faz todo sentido. Mas no geralzão, a história é bem parecida. Dito isso, eu não vou conseguir trazer muitos detalhes pra vocês sem spoiler, tá? Então, o que eu posso dizer pra vocês é que é uma história maravilhosa, é uma história que ganhou meu coração. Foi o único livro do ano que me fez chorar. Sim, eu chorei com o final de Peter Pan, mas é claro que pra mim tem todo esse apego emocional e nostálgico, como eu comentei com vocês. A narração, gente, é fantástica. A narração é em terceira pessoa, de um modo totalmente diferenciado. De uma maneira que o narrador nos diz ao longo do livro coisas que os personagens estão pensando, coisas que eles fariam e não fizeram. Tanto é que o narrador, ele brinca muito com o e se, ele nos dá a possibilidade do e se tivesse tomado outra decisão ou tomado outra atitude, o que aconteceria, o que eu acho fantástico. O narrador nos faz compreender o que se passa na cabeça de cada um dos personagens, então a gente entende o que cada um tá pensando e como eles estão se sentindo no decorrer da história. Eu sei que parece loucura, mas em um determinado momento da história, a sensação que eu tive era como se a história fosse contada pelo Peter numa versão adulta, o que é impossível, já que a gente sabe que o Peter Pan não cresce. Mas eu não sei explicar. No início do livro, assim, era dessa forma que eu me sentia. O narrador, ele faz piadas, o narrador, ele é totalmente imparcial, tanto é que ele nos mostra lados positivos do Capitão Hook, como ele nos mostra lados negativos do Peter Pan. Eu vou falar Peter Pan porque eu cresci com os clássicos da Disney, mas é Peter Pan, acho que é assim. Peter Pan, ele é um menino vaidoso,
teimoso, arrogante, que é uma das características que o Capitão Gancho mais detesta nele, mas ele não costuma ter maus modos, por assim dizer. Eu assisti várias resenhas, assim, li várias resenhas sobre Peter Pan, e a maioria das pessoas diziam que não gostavam do Peter, que ele tinha características negativas e ele era arrogante. Só que eu acho que a gente tem que ter em consideração que o Peter é uma criança, e geralmente crianças são teimosas, crianças às vezes podem acabar tendo atitudes arrogantes sem perceberem que estão sendo arrogantes. Crianças às vezes não têm essa malícia para discernir quando estão sendo mal educadas ou não. Então acho que as pessoas acabaram se esquecendo que o Peter é uma criança. Tanto é que ele é descrito como ainda tendo todos os dentes de leite na boca. O que eu não sei se isso diz que ele é realmente muito novo, porque eu tenho 23 anos e eu tenho 2 dentes de leite. Então é isso, ó, tem 2 aqui. Então isso me deixa com uma sensação meio assim. Se o Peter fosse ter todos os dentes de leite, isso nos dá a entender que ele tem menos de 10 anos de idade, mas não era o sentimento que eu tinha no decorrer da história, não sei porquê. Algumas atitudes dele diziam pra mim que ele tinha por volta de 13, 14 anos, pelo menos era dessa forma que eu me sentia. A gente percebe que o Peter não tem nenhum tipo de malícia, tanto é que a Wendy tem interesse, não sei se eu posso dizer amoroso, mas tem um interesse afetuoso no Peter e ele não percebe, tanto é que ela oferece beijos, ela tem umas intenções que não ficam muito claras pro Peter, e a Sininho aparenta ter o mesmo tipo de intenção, tanto é que, gente, a Sininho, assim, não foi surpresa pra mim, porque eu assisti os filmes, mas a Sininho é do mal, tá? Quando a gente vê filme Tinkerbell, que a Sininho é toda boazinha, é pra quem não viu Peter Pan, porque a Sininho é do mal. Tanto é que a Sininho tenta assassinar o Wendy, todos sabemos. E a Sininho faz isso porque ela tem muitos ciúmes da Wendy e da relação que a Wendy tem com o Peter. Então a sensação que me dá é que a Sininho e a Wendy têm o mesmo interesse, ou amoroso ou afetivo no Peter. Então isso faz com que eu não acho que o Peter tem apenas 10 anos, mas que ele tenha por volta de 13, 14 anos, que faz com que ele ainda seja uma criança, mas que ele esteja sendo introduzido na puberdade ou algo do gênero. O que eu posso dizer ainda pra vocês sem spoilers é que é uma história linda, é uma história com defeitos sim, mas é uma história que ela foi escrita por volta de 1911, se eu não estiver equivocada. Tem algumas coisas que a gente precisa ler já com a mente centrada de que aquilo é errado, mas ainda assim eu recomendaria essa leitura para crianças. É toda uma escrita de um mundo inteiramente lúdico, é realmente incrível. A Terra do Nunca é algo inexplicável. A Terra do Nunca, ela junta em um único lugar os sonhos dos 3 irmãos. Então ela dá a entender que a Terra do Nunca é a imaginação de todas as crianças juntas. Eu não sei se isso é possível, não sei, mas é assim que nos é apresentado. Os irmãos sonham com algumas coisas e a Wendy também sonha com outras coisas completamente divergentes, mas todas essas coisas estão inseridas na Terra do Nunca, que é o mundo que nos é apresentado, onde o Peter Pan vive e tudo mais. Agora, gente, pouco a pouco eu vou começar a inserir alguns spoilers, porque eu preciso conversar com vocês sobre alguns fatos e trechos específicos. Então, se você não quiser spoilers, eu te recomendo a clicar aqui no box de descrição e comprar o livro pra ler com o meu link, que me ajuda muito, e depois voltar aqui pra assistir esse vídeo. O livro começa com uma frase tocante e uma frase simbólica que a gente já entende 100% do que está sendo mencionado, que é a frase: todas as crianças crescem, menos uma. A gente sabe que o Peter Pan é uma criança que não cresce, mas também nos é apresentado uma curiosidade que eu não sabia, que o Peter Pan ele não cresce porque ele não quer. Existe a possibilidade dele crescer, mas ele opta em não crescer. E isso me levantou várias dúvidas que, unindo com outras coisas, outros fatos do livro, eu tô com um ponto de interrogação gigante em minha cabeça. Além de Peter ser uma criança, Peter é um assassino também, meus amigos, pois ele menciona já ter matado milhares de homens, e a gente sabe que ele amputou a mão do Capitão Hook, e no final da história ele também assassina o Capitão Hook. Então a gente sabe que ele já matou piratas, já matou homens. Na verdade, todas as crianças perdidas são assassinas, porque eles matam lá geral dos piratas, quase todos os piratas são mortos pelas crianças. E é isso daí, eu fiquei meio assim, meu Deus do céu, achei que só ia ter assim, né, uma lutinha, não achei que ia chegar no grande finale de matar, porque pelo menos pelo que eu me lembre, o Capitão Hook não morre na animação, eu acho. Eu sei que ele é derrotado pelo Peter,
mas eu acho que não fica explícito que ele morre. Não sei. Voltando um pouquinho antes da Terra do Nunca, algo que eu amo na história de Peter Pan é o fato da babá das crianças ser a Naná, uma cachorra. Eu amo isso de paixão. E eu amava ver como a Naná cuidava das crianças na animação da Disney, no filme da Disney em si. Só que algo que me confundiu bastante assim na história é que a Naná, ela é tratada pelos pais das crianças realmente como se ela fosse humana, porque ela mede a temperatura das crianças, ela não cuida só num geral no sentido de proteger as crianças e ver se tá tudo ok. Ela realmente tem obrigações em relação às crianças e isso eu fiquei meio tipo assim, gente, ela é um cachorro, vamos devagar aí, meus amigos, ela é um cachorrinho. A senhora Darling, que é a mãe das crianças, ela já ouviu falar sobre o Peter, não só da boca dos filhos dela, como se o Peter estivesse só na imaginação ou nos sonhos da criança, mas ela já ouviu falar. De alguma maneira, ela tem conhecimento sobre quem é o Peter Pan. Já o pai, o Sr. Darling, eu acho ele absurdamente tosco, imaturo. Tem até uma cena, assim, que eu não entendi nada ali do que estava acontecendo. Outra cena que eu achei ridícula relacionada ao pai, pra ele poder fazer graça pros filhos, ele coloca remédio no pote de água da cachorra, da babá Naná, e ela toma esse remédio e fica, tipo, mal, ela, tipo, mostra que a língua dela, né, tá, ela fica meio zoada, e ele faz isso na frente das crianças. É claro que as crianças desaprovaram totalmente essa atitude do pai, mas foi um péssimo exemplo que ele deu pras crianças e eu achei isso bizarro. A filha mais velha deles, a Wendy, deve ser um pouco mais velha que o Peter Pan, e o mais novinho deve ter 3, 4 anos de idade, e eu achei ridículo isso que ele fez. Ele poderia ter fingido botar remédio, sei lá, seria ridículo de qualquer forma, mas ele realmente botou remédio pra cachorra tomar como se fosse uma piada. Eu fiquei louca nessa cena, eu respirei fundo porque eu queria dar um soco na cara do pai das crianças. Voltando um pouco naquela questão sobre o Peter envelhecer ou não, não é explicado o porquê o Peter pode escolher não crescer ou não, já que a gente sabe que as crianças perdidas crescem, pois tem uma parte que o que o narrador menciona que quando as crianças estão envelhecendo, né, que elas estão crescendo, o Peter expulsa elas porque ele não gosta das pessoas que crescem, entendeu? Dá a entender que o Peter não gosta de adultos assim, a não ser mãe. Todas as crianças perdidas, inclusive o Peter, procuram uma mãe para que cuidem de todos eles, onde a Wendy acaba assumindo esse papel. Nesse quesito tem muito aquela questão de, a mulher doméstica, cuida das crianças, cuida da casa, limpa, faz tudo isso, e é o que as crianças perdidas e o Peter Pan buscam na Wendy. A gente percebe que a Wendy tem prazer em fazer isso, a Wendy gosta de fazer isso, mas também dá a entender que a gente percebe que a Wendy tá fazendo isso muito pelo Peter. Ela tem um interesse no Peter que não é recíproco. O Peter enxerga ela apenas como mãe. Tanto é que tem um momento em que as crianças estão chamando a Wendy de mãe e o Peter de pai, e o Peter fala pra Wendy, tipo, eu ser o pai é só de mentirinha, né? Porque, tipo, eu não quero ser o pai. Tudo bem se eu fosse ser o seu filho. E a Wendy parece meio decepcionada com essa fala dele, mas ela diz que tudo bem ele ser só o filho e não querer ser o pai das crianças, porque o Peter realmente ele não quer crescer, ele não quer ter nada voltado para amadurecimento e responsabilidade. Outra coisa bizarra pra mim que eu não consigo entender é que o Peter ele decide quando que as crianças, os meninos perdidos, irão realmente se alimentar e quando a refeição vai ser um faz de conta e as crianças têm que fingir que comeram. E é bizarro porque enquanto durante o faz de conta as crianças ficam com fome por não se alimentar, é descrito que o Peter até engorda, ele fica inchado com o faz de conta, como se ele realmente tivesse comido. E eu fiquei, como assim? Não entendi, não captei a mensagem, estou confusa. Outra coisa que faz a gente questionar é que, a não ser quando o Peter sequestra alguma criança, né, porque ele foi lá, sequestrou a Wendy e os irmãos, ele diz que os meninos perdidos, eles aparecem na ilha quando eles caem do carrinho e são esquecidos lá por volta de 7 dias. E eu fiquei tipo assim, como assim um bebê, uma criança cai do carrinho e ele fica esquecido por 7 dias? E aí nessa parte eu já fiquei com um sentimento meio fúnebre, do sentido de tipo assim, essa criança caiu do carrinho e morreu? E a Terra do Nunca é tipo um paraíso? Entendeu? Eu já comecei a ficar confusa aí. Só que tem várias coisas que ao mesmo tempo mostram pra gente que a Terra do Nunca é o paraíso, outras coisas mostram que não. Então assim,
um milhão de teorias, eu tô 100% confusa. Se esse cara estivesse vivo, eu queria sentar de frente com ele e falar: Anjinho, tu não joga uma bomba dessa pra mim sem esclarecimentos. Quem o senhor tá pensando que é? Ele ainda diz que não existem tantas meninas perdidas, né? Só existem meninos perdidos porque as meninas não são tão bobas ao ponto de caírem de carrinhos como os meninos são. Também não é explicado por quê, mas as crianças elas começam a se esquecer de fatos e características dos pais e da vida que elas tinham. Então a Wendy começa a passar provas pros irmãos de como eram os olhos da mãe, a pele do pai, só que ela mesma começa a esquecer essas informações. E a outra coisa que também não é explicado do porquê a ilha faz com que as crianças comecem a esquecer da vida antiga que elas tinham. Os meninos perdidos da ilha, eles não lembram de suas mães, eles não lembram de suas vidas, o que nos continua fazendo crer que seja uma espécie de paraíso esse universo, mas eles acreditam que eles lembram, que eles têm alguma lembrança, porque em alguns momentos eles falam, tipo, não, eu acho que minha mãe fazia isso pra mim, eu acho que minha mãe... Eles não têm certeza, mas eles têm algum sentimento, alguma lembrança ali que instiga eles a acreditarem que eles lembram como era a mãe deles. Uma coisa que mexeu muito comigo é que quando a Wendy decide ir embora, a Wendy tá pensando na mãe dela, em como a mãe dela deve estar se sentindo triste, preocupada. E eu também gosto dessa parte porque o narrador, ele sai da Terra do Nunca e o narrador nos leva pra dentro da casa da família Darling e ele nos mostra como que os pais estão se sentindo e depois ele volta pra Terra do Nunca de uma forma tão sutil que parece que a gente tá assistindo um filme do qual só mudou o frame, só mudou a cena em si. Isso pra mim é incrível. O que mexeu comigo foi que a Wendy diz que com certeza a mãe dela tá mantendo a janela aberta, esperando para que eles voltem. E o Peter diz que talvez não, porque tem mães como a dele, que um dia ele tentou voltar para casa e a janela não só estava fechada, como também estava com grades, que a mãe dele não queria ele de volta. Isso não é explicado pra gente, a gente não sabe se isso é verdade ou se isso foi uma mentira que o Peter contou apenas pra convencer a Wendy a ficar na Terra do Nunca e não querer voltar pra casa dela, pra vida dela antiga, mas eu fiquei com aquele sentimentozinho de... tadinho. Como eu disse pra vocês, a Wendy aparenta ser um pouco mais velha que os meninos, ela é super inteligente, tanto é que tem uma frase do livro que eu amei, que o Peter fala pra ela que Wendy, uma menina vale mais do que 10 meninos juntos. Então eu amei isso sendo dito num clássico de 1911, pra mim é uma frase muito revolucionária e que talvez uma criança não tenha consciência da importância dessa frase, mas eu fiquei muito feliz, eu li e falava, sim, é isso aí, a gente vale muito mais mesmo. Como eu disse pra vocês, a Sininho é toda má e ela tenta matar o Wendy no meio ali da história, e ela faz isso influenciando os meninos perdidos a tentarem matar o Wendy, né, assassinarem a Wendy. Então a gente sabe que o Peter é assassino, as crianças é assassino, a assassina é assassina, a Sininho é assassina, e a gente também sabe que as crianças fazem absolutamente tudo que o Peter mandar. É bizarro. Capitão Gancho, como eu falei pra vocês, apesar dele ser o nosso vilão da história, é apresentado muitos pontos positivos dele. Ele é um personagem que sente medo, ele tem medo de ver o próprio sangue, ele tem medo do crocodilo, do qual o Peter deu a mão pra ele, então esse crocodilo vive atrás do Capitão Gancho. E o Capitão Gancho odeia o Peter pela sua arrogância, mas numa parte do livro ele se sente mal porque o Peter, querendo ou não, ele não costuma ter maus modos. E algo que o Capitão Gancho preza muito são os bons modos. Então isso ali fica muito... Eu não sei explicar pra vocês, mas mesmo sendo apresentado vários defeitos do Peter Pan, a gente enxerga que não passa de maturidade por ele ser uma criança, mas que no fundo ele é um personagem bom. Ele é o nosso mocinho, apesar de ser um assassino. Eu não acredito que eu tô falando isso, senhor. Eu amei a forma que o livro terminou, eu chorei, não só por toda a questão de nostalgia, mas porque no final do livro nos é apresentado a Jane, né, que é a filha da Wendy, e mais do que a Jane, que é uma personagem que eu conheço, porque a personagem de Peter Pan 2 nos é apresentado a Margaret, a filha da Jane. Então lembra que eu falei pra vocês que a senhora Darling, ela sabe da existência do Peter Pan? A sensação que eu tenho é que o Peter Pan continua visitando de geração em geração cada uma das crianças da família, porque ele tem um apego por elas. Mas algo que eu não consigo compreender, diferente do filme, eu acho que no filme os meninos perdidos não são adotados pelos pais da Wendy. No livro, eles são adotados. Acho que são 6 meninos perdidos que são adotados
E aí a Wendy fala pro Peter que ele pode ir buscar ela uma vez por ano, acho que na primavera, alguma coisa assim, pra ela ajudar o Peter a organizar a casinha. E a mãe da Wendy autoriza. Sim, a mãe da Wendy autoriza que a Wendy vá para a Terra do Nunca uma vez por ano. E aí a Wendy pede pro Peter pra que ele não se esqueça dela. E aí que eu começo a morrer por dentro. Por quê, gente? O Peter volta no ano seguinte pra buscar a Wendy, leva ela pra Terra do Nunca, traz de volta. Só que no próximo ano ele não volta, tipo, acontece alguma coisa que ele não volta. Passam-se alguns anos, ele vem buscar a Wendy como se tivesse passado um ano exatamente. Um dia pro Peter é como se fosse um ano pra Wendy. E quando a Wendy pergunta do Capitão Gancho ou quando a Wendy pergunta da Sininho, ele não lembra quem são. Ele não faz ideia de quem são e deixa subentendido de que a Sininho morreu. Então a gente não tem uma explicação do porquê que o Peter esquece das coisas. Os mundos são distintos e ele esquece das coisas. Só que algo que marcou muito meu coração, que eu chorei muito, é porque ele esquece quem foi a Sininho, esquece quem foi Capitão Gancho, mas de certa forma ele lembra da Wendy. E mesmo que ele não volte uma vez por ano, ele tá voltando gradualmente até a casa da família Darling em busca dessa mãezinha que vai lá ajudar ele a cuidar da casa, né, ajeitar a casinha dele. Tanto é que tem um ano que ele volta e a Wendy fala que ela já cresceu, que ela já é uma adulta e ela não pode ir e tudo mais. Mas a Jane, que é a filha da Wendy, conhece a história, porque a mãe contou toda a história pra ele, né? Ele vai lá e aí ele leva a Jane. E futuramente ele leva a Margaret também. Então assim, pra mim eu só queria entender, eu queria uma justificativa do porquê o Peter esquece delas. Mas eu acho muito lindo que apesar de ele esquecer de tudo, esquecer da Sininho, do seu arqui-inimigo, ele não esquece do compromisso de que ele tem que ir lá buscar a mãezinha dele, independente se seja a Wendy, a Jane, enfim. Eu recomendo esse livro pra todo mundo, esse livro pra mim, assim, 5 estrelas, mas pode ser que eu esteja sendo influenciada por toda essa questão nostálgica e sentimental que eu tenho pela história. Mas é realmente apaixonante. E em relação às edições da Zahar, eu vou deixar alguns takes passando aí pra vocês verem as diferenças. Eu tenho as duas porque eu realmente me apaixonei pela história. Se eu tivesse que escolher só uma, provavelmente eu ainda escolheria a edição bolso de luxo, porque eu achei linda. E na edição bolso de luxo a gente tem a Wendy e os irmãos, enquanto na edição maior a gente só tem o Peter e a Sininho. Vou mostrar as ilustrações também. É muito legal ver que as ilustrações são muito parecidas e baseadas no filme da animação da Disney mesmo. Então eu achei isso muito legal. Diagramação é ótima, a história flui muito bem. Enfim, são muitos detalhes que fazem com que essas duas edições sejam perfeitas. E se você quiser comprar qualquer uma delas, o link vai estar aqui na descrição do vídeo. Me ajuda muito quando vocês compram pelo meu link. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem mais vídeos sobre clássicos e clássicos infanto-juvenil, comentem aqui embaixo que eu vou trazer com o maior prazer. E comentem também as suas teorias sobre Peter Pan, porque eu tô maluquinha com tudo isso. Um super beijo e até a próxima. Tchau!